Que maravilha receber essa mensagem tão especial sobre o amor de Jesus, sobre a graça do Pai e sobre a esperança viva em nosso coração. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui ao vivo, como você já sabe, justamente para estudar a palavra de Deus. E eu quero que você agora me acompanhe numa meditação importante que faremos sobre o tema A Busca. E durante toda a semana vamos desenvolver o tema geral que é Esperança Viva, ok? Muito obrigado a você que nos acompanha de norte a sul desse país. E eu quero mandar um grande abraço para o pessoal de Aracaju, onde eu estive recentemente. Estão todos ligados conosco. E a você também de todo o interior de São Paulo e também da capital de São Paulo, que está conectado conosco. Bom, eu gostaria agora de chamar a sua atenção para a nossa reflexão. Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia comigo em Gênesis capítulo 3, versículo 9. E antes da gente ler, eu quero fazer uma oração para que a gente possa ler a palavra de Deus. Curve a sua cabeça, feche os olhos, vamos orar. Querido Pai Celestial, muito obrigado por esse momento importante em que vamos estudar a Tua palavra. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos abençoe e que o Espírito Santo esteja também no lar, com essa pessoa, nessa casa, nesse ambiente de trabalho, onde quer que a pessoa se encontre, pela TV, pelo rádio, pela internet, que a Tua palavra e a Tua bênção cheguem com força ao coração de cada um. Nós entregamos esses momentos em Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Maravilha. Gênesis capítulo 3, versículo 9 diz assim: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Que pergunta importante, não é? Que mensagem importante essa. Deus chega e pergunta para o homem: onde você está? Aqui temos que considerar algumas coisas importantes e básicas. A primeira que eu queria considerar é o seguinte: quando Deus diz assim, onde estás? Isso pode parecer que Deus realmente não tivesse conhecimento de onde o homem estava. Somente pode parecer. Porque na verdade Deus sabia onde o homem estava. E Deus sabe todas as coisas sobre todos nós. A verdade é que quando Deus pergunta assim, onde estás? Deus está tentando passar para o homem uma mensagem especial. A mensagem é a seguinte: vocês pecaram, vocês transgrediram, vocês desobedeceram. E agora eu quero saber se vocês sabem onde vocês estão. Quando Deus pergunta onde estás, não era que Deus não tivesse esse conhecimento, era que Deus estava tentando chamar a atenção do homem para que o homem pudesse meditar onde realmente o homem estava ou passou a estar depois do pecado. Interessante que o pecado separou o homem de Deus. E essa separação causou um problema seríssimo. E essa noite eu quero falar com vocês sobre dois aspectos que aconteceram, dois pontos que aconteceram a partir do momento do pecado. Número 1, quando o homem pecou, o homem se afastou de Deus. Número 2, quando o homem pecou, Deus iniciou uma busca por encontrar e resgatar o homem. Por isso Deus fala assim, onde estás? Essa expressão, onde estás, me mostra um Deus em movimento, um Deus que está caminhando, um Deus que está se movimentando, tentando encontrar os seus filhos que pecaram e se afastaram. Só que aqui nós temos uma situação bastante interessante. Enquanto Deus busca o homem, enquanto Deus procura o homem, enquanto Deus vai atrás do homem, o homem vai se afastando de Deus, o homem vai se escondendo de Deus. Agora, esse afastar-se do homem em relação a Deus, essa ideia de esconder-se de Deus, que é uma atitude humana, revela basicamente dois pontos. O primeiro ponto é o seguinte, é que o homem, depois do pecado, ele começou a buscar a felicidade e a paz do seu jeito em lugares que o homem pensava encontrar a paz e a felicidade. Só que o pecado é tão traiçoeiro, é tão perigoso, que quando o homem tentou buscar a felicidade e a paz longe de Deus, ele somente se meteu em dores, em lágrimas, em sofrimento, em ferimentos e morte. Mas assim, mesmo assim, o homem continuou tentando buscar a felicidade e a paz longe de Deus. O detalhe é assim, Deus busca o homem para dar a paz e a felicidade. E o homem se afasta de Deus tentando a paz e a felicidade. Entendeu? Ou seja, tanto o homem que está fugindo de Deus quer a paz e a felicidade, quanto o Deus que está buscando o homem quer dar a ele a paz e a felicidade.
O problema é que a busca está em sentido oposto. Totalmente oposto. Deus está indo em uma direção, buscando o homem, e o homem está fugindo de Deus, indo para outra direção, para tentar encontrar aquilo que Deus está tentando lhe dar. Ficou claro para você? Então veja que aqui nós temos um ponto muito sério, porque Deus está indo buscar você de um lado, e você está fugindo para o outro, tentando encontrar justamente aquilo que Deus está tentando te dar. Veja, por exemplo, por que você acha que uma pessoa estuda, namora, casa e constitui família? O que você acha que leva uma pessoa a fazer essas coisas? A pessoa quer ter o quê? Quer ser feliz, quer ter paz, quer ter uma vida melhor, é ou não é? Por que você acha que alguém tenta fazer até mesmo coisas erradas? Por exemplo, você acha que alguém vai fumar, vai beber ou vai usar drogas pensando assim: bom, eu me odeio, então eu vou fumar, eu vou beber, eu vou usar drogas porque eu quero morrer? Você acha que é assim? Pode ser que um ou outro caso seja, mas em regra geral, a pessoa fuma pensando assim: bom, se eu fumar, isso vai me acalmar, isso vai me ajudar a emagrecer e tal, eu sou muito ansiosa, muito ansioso. Em outras palavras, a pessoa que fuma, ela fuma pensando que isso vai lhe trazer algum benefício. Por incrível que pareça, porque todos os dados dizem que o cigarro é uma droga. E a droga já é uma droga, e a bebida também. Mas as pessoas que fazem isso, elas fazem pensando o seguinte: eu tenho um vazio no meu coração, eu não sou feliz, eu tenho uma aflição muito grande dentro de mim, e esse tipo de coisa que eu faço me dá um pouco de calma, de tranquilidade, me deixa um pouquinho zen, entre aspas. Em outras palavras, eu estou falando desses assuntos e de outros para mostrar que tudo que as pessoas fazem pensando em serem felizes e terem paz no coração. É ou não é assim? Claro que é. Quando você vê um garoto que quer ser jogador de futebol e ele vai para a escolinha e ele tenta ser jogador de futebol, sabe o que realmente ele quer? Ele quer ser famoso, ele quer ter dinheiro, ele quer ser mais feliz. E eu poderia continuar fazendo uma lista enorme de coisas aqui. Por que as pessoas trabalham tanto? Algumas pessoas trabalham em 2 ou 3 empregos. As pessoas fazem tudo isso para ter mais condições financeiras, para ter uma casa melhor, uma vida melhor. Em outras palavras, ela quer ser feliz e quer ter paz no coração. Concorda comigo? Ok, agora pensa o seguinte: o que é que Deus quer para você? O que é que Deus quer para nós? Não é a paz, a felicidade, o bem-estar, o equilíbrio? Você acha que Deus quer o mal para você? Claro que não, Ele quer justamente o bem para você. E você também quer o bem para a sua vida. Só que está acontecendo um problema. Deus está buscando você de um lado e você está tentando encontrar o que Deus quer te dar em outro lugar. E você já percebeu que não dá certo. Você já tentou encontrar a paz, a felicidade, a harmonia em lugares diferentes. E até agora você não conseguiu. É ou não é assim? Você não conseguiu. Então está na hora de você parar, pensar, refletir e dizer o seguinte: Senhor, vou parar agora. Por favor, venha até mim e faça em mim o que eu mesmo não consigo fazer. E essa parada para uma reflexão é essa semana. A partir de hoje, essa é a semana que você vai parar e vai dizer o seguinte: Senhor, eu cansei de tentar ser feliz por mim mesmo, eu cansei de buscar a paz por mim mesmo, eu cansei de sofrer, eu cansei de me machucar, eu cansei de passar por tudo que eu estou passando. Agora, Senhor, eu vou parar e eu quero que o Senhor venha ao meu encontro. É isso que Deus gostaria que você fizesse, entende? Por isso o texto bíblico que eu li para começar diz claramente, vou ler outra vez, Gênesis 3:9, diz assim, olha aqui, ó: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Essa busca de Deus pelo ser humano começou no Jardim do Éden, e essa busca continua hoje. Já são milhares de anos em que Deus está buscando o ser humano. Algumas pessoas já foram encontradas, outras ainda não. E muitas vezes, como Adão e Eva estavam escondidos atrás de uma árvore, muitas vezes você também está tentando se esconder atrás de algumas árvores modernas. Algumas pessoas estão tentando fugir de Deus, esconder-se de Deus atrás de algumas árvores. Muitas vezes isso é inconscientemente. Outras vezes a pessoa tem um pouco de consciência, mas em outros casos não tem. E as árvores modernas, você sabe, são várias. Uma delas, por exemplo, é o trabalho. Às vezes o trabalho que é uma bênção, o trabalho que é bom para a gente,
Muitas vezes o trabalho pode ser uma árvore atrás da qual você está se escondendo, entende? Ou seja, você não tem tempo para ir à igreja, você não tem tempo para ler a Bíblia, você não tem tempo para guardar os mandamentos de Deus, porque você trabalha bastante. E você diz assim: pastor, eu trabalho porque se eu não trabalhar, quem vai pagar minhas contas? Claro, você está certo. Então você busca no trabalho uma forma de preencher o seu tempo e uma maneira de tentar preencher o vazio do seu coração. Mas você sabe que o trabalho te dá dinheiro e te dá um certo conforto, mas o trabalho não traz paz para o seu coração, o trabalho não preenche o vazio da sua alma, concorda? Por isso você precisa trabalhar, mas precisa ter um tempo para Deus, entendeu? A palavra de Deus continua mostrando Deus procurando o homem por toda a história, e o homem continua fugindo de Deus. A história é essa: Deus procura o homem foge de Deus. Deus tenta encontrar, salvar, trazer paz e esperança, e o homem tenta fugir de Deus e tenta ser feliz em outras coisas. Eu estou falando essa noite para alguém que já foi da igreja, para alguém que um dia frequentou a igreja. Você já frequentou a igreja, não já? Não importa qual igreja você frequentou, você já frequentou uma igreja, não já? E agora você não frequenta mais, você não lê a Bíblia, você não ora, você não canta louvores para Deus. E você está aí triste, abatido, e de repente você está assistindo esse programa ao vivo, o Esperança Viva. Eu quero dizer para você o que está aqui no Salmo 139. Veja o que diz o Salmo 139 e os versículos 7 e 8, especialmente o 7 e 8. Está escrito assim, olha que lindo esse texto: para onde me ausentarei do teu espírito? É uma pergunta. E para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Veja que texto incrível. Ele diz claramente: para onde me ausentarei da tua face? Para onde? Você pensa viver sem Deus, você pensa que pode viver sem Deus, e você tenta fazer algumas coisas, mas não importa por onde você anda, ou por onde você andou, ou por onde você andará, Deus estará ali. Deus está em todos os lugares, e o Espírito de Deus vai continuar tocando o seu coração, vai continuar falando a sua consciência e a sua mente. É uma busca. Deus está buscando você, Deus está tentando achar você, Deus está tentando salvar você, e Deus vai fazer isso. Essa busca vai continuar até o final. Mesmo que você não aceite, mesmo que você não queira, mesmo que você não abra o seu coração, Deus vai continuar buscando você. Ele vai continuar lutando por você. E o texto bíblico diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? E para onde fugirei da tua face? Veja, meu amigo e minha amiga, não existe nenhum lugar nesse planeta para onde você possa ir e que Deus não possa estar, em que Deus não entre. Deus está lutando para salvar você. Amém? E a palavra de Deus continua mostrando a importância de você parar e falar: Senhor, venha e entra na minha vida e muda o meu coração. Veja o que diz agora Apocalipse 3, verso 20. Apocalipse 3, verso 20 é um dos textos mais lindos da Bíblia. Para algumas pessoas é o mais lindo. É difícil falar qual é o mais lindo, porque todos são lindos. Mas eu estou abrindo a Bíblia aqui, estamos ao vivo, abra sua Bíblia também. Apocalipse 3, verso 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Por que eu estou lendo esse texto? Para você fazer uma análise comigo do Gênesis e do Apocalipse. Eu li Gênesis, li Salmos e agora estou lendo o Apocalipse, para mostrar que o mesmo Deus que lá no Gênesis começou uma busca pelo homem, começou a procurar o homem, é o mesmo Deus que nos últimos dias, no Apocalipse, continua buscando o homem. Veja que o texto diz assim: eis que estou à porta e bato. Essa porta é a porta do coração. E quando Deus diz assim: eu estou à porta e bato, significa que Deus está do lado de fora, batendo, querendo entrar. O fato de Deus estar do lado de fora deixa muito clara a ideia de que o homem fugiu de Deus. Então Deus está do lado de fora, tentando entrar. Só que Deus não pode invadir o seu coração, Deus não pode invadir a sua vida e forçar uma entrada. Por isso ele bate a porta do coração. Uma pergunta importante: como é que Deus bate a porta do coração? Deus bate a porta do coração quando você ouve a palavra de Deus. Por exemplo, agora você está ouvindo a palavra de Deus, não está? Então nesse momento Deus está batendo a porta do seu coração. Quando você ouve os Arautos do Rei, ou outros cantores, ou outra música cristã,
Deus fala ao seu coração através de um hino, através de uma música cristã. Deus fala ao seu coração através de situações naturais ou sobrenaturais. Deus fala ao seu coração de maneiras distintas e diversas. Mas Deus fala o tempo todo. E Ele faz isso através do Espírito Santo. Por isso Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Através do Espírito Santo, usando situações várias, Ele vai falando, Ele vai batendo a porta do seu coração. Agora o texto diz assim, que Deus somente bate. Mas Ele não abre a porta do seu coração, Ele não força a entrada, Ele só bate. O texto diz assim: se alguém ouvir a minha voz. Se alguém ouvir a minha voz, não basta apenas ouvir. Fala, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Então veja, são duas coisas. Uma coisa é ouvir a voz de Deus, outra coisa é abrir a porta do coração. Porque tem gente que ouve, mas não abre o coração. Tem gente que está ouvindo a palavra de Deus agora e ainda não abriu o coração. Tem gente que assiste a TV Novo Tempo, ou escuta a rádio Novo Tempo e assiste os programas pela internet da rede Novo Tempo. Há quanto tempo você está assistindo a Novo Tempo? Diz para mim. Há quanto tempo você diz assim, eu sou da igreja da Novo Tempo? Você não diz assim? Eu sou da igreja da Novo Tempo. Faz um bom período que você está ouvindo a voz de Deus. Só que ouvir é importante, sem dúvida que é importante. Só que além de ouvir, você precisa abrir a porta do coração. Entendeu? Se você não abrir a porta do coração, não adianta só ouvir. Deus quer que você abra a porta do seu coração. Aí Ele vai entrar e vai cear com você. Ele vai ser íntimo de você. Ele vai cear com você e você com Ele. Isso chama-se conversão. Isso chama-se encontro ou reencontro. É a hora em que o Criador encontra a sua criatura. É a hora em que o Pai encontra o Filho. É a hora que você abre o coração. Você ouve a voz de Deus e abre o coração. Esse é um momento sublime, lindo e especial. Vou falar um pouquinho mais sobre ele já já. A palavra de Deus continua então nos ensinando sobre essa busca de Deus em relação ao homem, em relação à salvação do homem. O texto que eu li aqui de Apocalipse também nos revela uma outra coisa importante. Aqui revela o seguinte, que Deus poderia desistir do homem, certo? Deus poderia desistir, Deus poderia olhar para você e falar assim, João, é assim, eu já toquei tanto no teu coração, João, eu já falei tanto com você, João, e você não aceita. Ou Maria, já falei tanto ao seu coração. Ou Isabel, já falei tanto com você. Ou Pedro, já falei tanto com você. Deus pode olhar para você e falar assim, Ele poderia fazer isso. Eu já falei tanto com você, já toquei teu coração tantas vezes, mas você não aceita, você me ignora, você não quer saber de mim, quer saber de uma coisa? Eu vou virar as costas para você. E Deus poderia virar as costas para você e simplesmente não fazer mais nada. Mas Deus não é assim. Deus não é como o homem, Deus não é como nós. Deus é Deus e Ele é o seu Pai. Ele jamais vai virar as costas para você, Ele jamais vai ignorar você, Ele jamais vai fugir de você, jamais Deus vai abandonar você. Não importa o quão longe você foi, não importa o quão fundo você caiu, não importa a sua situação, se você foi longe demais, cometeu pecados horríveis, não importa onde você estiver, onde você foi ou onde você se encontra, a mão de Deus vai lá, porque o pecado é terrível, as trevas são terríveis, mas maior é a graça de Deus, maior é a luz de Deus, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Diga amém aí na sua casa. Diga amém na sua casa. Veja, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu sei que o pecado nos afasta de Deus, eu sei que o pecado nos destrói de alguma maneira, mas a graça de Deus está disponível. A mão de Deus está estendida para segurar na sua mão, para levantar você, para transformar você, para curar você, para dar um novo coração, novos pensamentos, nova vida. Deus pode escrever sua história de novo. Ele pode fazer isso. Essa busca de Deus está chegando ao final. Essa busca está chegando ao final. Eu creio no meu coração que essa busca por salvar você chegará ao final ainda hoje. Essa noite, essa é a noite do seu encontro, essa é a noite do seu reencontro, essa é a noite da sua salvação. E para que esse tema da busca fique ainda mais claro, eu chamo a sua atenção para 3 aspectos do livro de Lucas. Eu não vou ler o capítulo 15 de Lucas, mas vou mencionar para você. Presta bem atenção. Em Lucas capítulo 15 você tem 3 histórias. Nós encontramos 3 parábolas. A primeira parábola
é de uma ovelha perdida. A segunda parábola é de uma dracma perdida. E a terceira parábola é de um filho pródigo perdido. Eu só queria chamar a sua atenção para 3 pontos sobre esse assunto aqui. O primeiro, a ovelha estava perdida, a dracma estava perdida e o filho pródigo estava perdido. Os 3 estavam perdidos. Isso significa que todos nós, quando nascemos perdidos. Entendeu? Mas vem o aspecto número 2. O número 2, a ovelha foi achada e salva. A moeda, a dracma, foi encontrada e foi salva. E o filho pródigo voltou para casa e foi salvo. Então significa que para todos nós que nascemos no pecado e perdidos, existe salvação. Para todos nós existe salvação. Existe salvação para a ovelha, para a dracma e para o filho pródigo. Entendeu? Tem salvação para você, tem salvação para mim, tem salvação para cada um de nós. Aleluia, louvado seja Deus. E número 3, quando o pastor achou a ovelha, ele fez uma festa. Quando a mulher achou a dracma, ela fez outra festa. E quando o filho pródigo voltou para casa, o pai fez outra festa. Isso quer dizer que quando a ovelha é encontrada, quando a dracma é encontrada, quando o filho pródigo volta para casa, acontece uma festa. Por que acontece uma festa? Porque a busca chegou ao final, entendeu? O momento em que o pai encontrou o filho, em que o pastor achou a ovelha. Então, esse momento do encontro, ou do reencontro, revela o final dessa busca. E por isso tem festa no céu, tem festa quando uma pessoa se entrega a Jesus, tem festa quando alguém para e diz assim: Senhor, vem, entra no meu coração e muda a minha vida definitivamente. Aí há uma festa. Agora, pensa uma coisa comigo, a ovelha perdida representa aquela pessoa que está fora dos caminhos de Deus e que está perdida, que não sabe o caminho. Você não sabe o caminho. Você diz assim: pastor, ok, eu sei que eu estou perdido, tá bem, já sei, mas qual é o caminho? Para onde eu vou? Tem tantos caminhos, tem tantas denominações, tem tantas igrejas e até religiões, para onde eu vou? Esse é o quadro da ovelha perdida. A ovelha sabe que está perdida, mas não sabe o caminho de volta. Entendeu? Isso é interessante. Agora, pensa comigo, a situação da dracma é diferente. A dracma é uma moeda, é um objeto inanimado. E a dracma não sabe que está perdida, porque é um objeto. Não sabe que está perdida, não sabe nada, ela simplesmente está perdida. É preciso que alguém vá atrás da dracma, vá em busca da dracma e a encontre. Agora, veja a terceira situação, o filho pródigo, ele sabe que está perdido, ele sabe o caminho de volta, mas não tem forças para voltar. Entende? 3 situações. Repito, a ovelha sabe que está perdida, mas não sabe o caminho. A dracma não sabe nada, nem que está perdida. E o filho pródigo sabe que está perdido, sabe o caminho de volta, mas não tem forças para voltar. A minha pergunta é: você está em qual dos 3? Você se considera uma ovelha perdida, você se considera uma dracma perdida, ou você se considera um filho pródigo perdido? Uma pergunta: a ovelha estava perdida onde? Lá fora. A dracma se perdeu aonde? Dentro de casa. E o filho pródigo se perdeu aonde? Também dentro de casa, porque ele era filho, fazia parte da família. Agora veja aqui, você sabe que existem pessoas perdidas lá fora e existem pessoas perdidas aqui dentro da igreja. E existem pessoas que saíram da igreja e se perderam lá fora. Você está em qual dessas 3 situações? Você está perdido lá fora ou está perdido dentro de casa, dentro da igreja? Quantas e quantas pessoas estão perdidas dentro da igreja e não tem consciência, não tem noção, não tem entendimento de que está perdido? Esse é um caso muito sério também. E o filho pródigo é aquele que um dia foi membro da igreja e acabou se afastando, e foi para o mundo lá fora, e foi viver a vida lá fora, e depois percebeu que não era isso, então ele volta, e o pai o recebe de volta. Não importa se você é uma ovelha, uma dracma, ou um filho pródigo,
Lembre-se que os 3 foram encontrados e os 3 foram salvos. E a Bíblia diz claramente, em Lucas capítulo 15, que há maior alegria no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Portanto, quando nós falamos em busca, nós estamos falando em salvação, nós estamos falando em resgate, nós estamos falando em encontro e reencontro. Agora, para encontrar a ovelha, para salvar a dracma, para salvar o filho pródigo, para salvar você e a mim, isso custou muito caro. O custo, o preço da salvação é algo caríssimo, é algo elevadíssimo. É importante você pensar comigo o seguinte: quando a gente fala assim que Jesus ama você, que Jesus vai buscar a ovelha, vai buscar a dracma, vai buscar o filho pródigo, tudo isso é muito bonito. E é bonito mesmo, é maravilhoso mesmo. Mas eu queria que você entendesse agora que tudo isso tem um preço altíssimo. A salvação, ela vem de graça para você. A salvação chega para você pela graça e de graça. Mas isso tem um preço, entende? E qual foi o preço pago para salvar uma pessoa, para salvar você e a mim, a ovelha, a dracma e o filho pródigo? Qual foi o preço? E qual é o preço? Essa é a pergunta. Se você analisar a Bíblia junto comigo, e nós vamos fazer isso agora, você vai ver que o preço de uma pessoa, o valor que uma pessoa tem e o preço que Jesus pagou para salvar esta pessoa é algo que não se pode medir no nível horizontal, não se pode medir no nível material, não se pode medir no nível humano. Porque nesse planeta, se você juntar toda a riqueza do planeta, se você juntar toda a riqueza desse mundo, não seria suficiente para pagar o preço de uma pessoa. O valor de uma pessoa para Deus é maior, bem maior do que a riqueza do mundo inteiro. Entendeu? Ou seja, o seu valor, o meu valor, o valor de qualquer ser humano está acima de toda e qualquer riqueza desse mundo. Às vezes, tem uma pessoa que pensa assim: pastor, eu não tenho valor, as pessoas não me valorizam por causa da cor da minha pele, por causa da minha posição social, devido à minha formação acadêmica ou não formação acadêmica, ou muitas vezes porque eu tenho um problema físico, ou um problema psicológico, ou um problema, sei lá qual problema. E às vezes você pode se sentir assim uma pessoa desvalorizada, uma pessoa que realmente não tem esse entendimento do valor que você tem para Deus. E muitas vezes a sua autoestima está lá embaixo. Muitas vezes você está numa cama, depressivo, angustiado, angustiada, porque você pensa assim: eu não tenho esse valor. Eu quero que você entenda o seguinte: o seu valor excede, está acima de tudo que você possa imaginar. E a maior prova do que eu estou dizendo é o que Jesus fez na cruz do Calvário. O preço, o valor de uma alma, o valor de uma ovelha, o valor de uma dracma, o valor de um filho pródigo, o valor de um ser humano, é o valor, é o preço que foi pago na cruz. A vida de Jesus foi dada por você. E eu pergunto: quanto vale a vida de Jesus? Quanto custa? Qual é o preço do sangue de Jesus? E a resposta é: não tem preço. Não tem como calcular. Pois é, esse é o seu valor. Esse é o valor de uma pessoa. Por isso que Deus está numa busca. Você acha que Deus estaria numa busca desde o começo até hoje, até o final, por alguém que não tem valor nenhum? Você acha que Jesus faria todo o sacrifício que fez e passou por tudo que ele passou se você não tivesse nenhum valor? Você acha que essa busca que começou em Gênesis e vai até o Apocalipse, vai até o final da história, você acha que isso aconteceria por qual motivo? A Bíblia é clara quando diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou você e a mim de tal maneira, que enviou o seu único filho para morrer na cruz.
Então, o valor que você tem é algo que está relacionado ao sacrifício de Jesus, ao sangue derramado por Jesus naquela cruz. Então, a partir de hoje, pare de ficar se culpando. Pare de ficar aí nessa cama deitado com depressão. Pare de pensar em suicídio. Pare de pensar na morte. Pare de pensar que você não tem valor. Pare de pensar que você é o último da fila. Pare de pensar que Deus não escuta a sua oração. Pare de pensar que tudo está perdido. Para com isso. Começa hoje a pensar diferente. Pense no valor que você tem. Pense no valor que você realmente tem para Deus. E o valor que você tem para Deus é algo, como eu acabei de explicar, é o sangue de Jesus. É a vida que Jesus deu por você naquela cruz. Esse é o seu valor. Então levanta essa cabeça, meu irmão. Levanta essa cabeça, minha irmã, porque hoje a salvação entrou na sua casa. Levante a sua cabeça porque hoje a graça de Deus está sobre você. Levante a sua cabeça porque hoje Deus vai fazer um milagre, uma conversão no seu coração. Hoje é o dia, hoje é o momento em que as coisas vão mudar. Eu digo isso para você em nome do Senhor Jesus. Eu posso falar isso para você porque eu tenho na Bíblia vários exemplos. Eu tenho na Bíblia, você também tem na sua Bíblia, vários exemplos do que Jesus fez na vida das pessoas. Presta bem atenção nisso que eu vou dizer agora. Eu trabalho em 8 países da América do Sul. Eu viajo os 8 países, fazendo mensagens, pregações, seminários para grupos pequenos, médios e grandes, ginásios, auditórios, estádios de futebol. Eu tenho viajado por aí e eu tenho visto Deus fazer coisas incríveis. Eu tenho visto Deus alcançar pessoas que, do ponto de vista humano, eram pessoas inalcançáveis. E Deus alcançou essas pessoas, converteu a vida delas, mudou a vida delas. Esse mesmo Deus que tem transformado a vida de tantas pessoas é o mesmo Deus que está aqui hoje buscando você e disposto a salvar você. Na semana que vem, do dia 21 até o dia 28, a Igreja Adventista do Sétimo Dia estará de portas abertas por uma semana inteira para receber você. Você é o meu convidado para ir a uma Igreja Adventista do Sétimo Dia a semana que vem. Por isso, essa semana é fundamental para você. Por isso, essa semana é importante para você. Deus esteja com você. Deus esteja com você. E agora, presta atenção nos exemplos que eu falei da Bíblia. Falei que eu tenho vários exemplos da Bíblia, não falei? Pois vou contar para você alguns deles. Não posso contar muitos, mas alguns deles. Por exemplo, imagina você, quando o homem se afastou de Deus, a situação de perdição foi tão grave, que eu me recordo agora da história do leproso, por exemplo. Essa história do leproso está em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, esse é um texto, esse é um capítulo que é muito, mas muito profundo. Quando Jesus aqui esteve, Jesus encontrou um homem, vários homens, mas um homem que estava leproso. A lepra era considerada naquele tempo um castigo de Deus, mas não era castigo de Deus. Outro detalhe, a lepra é considerada hoje, dentro do contexto bíblico, como o símbolo do pecado. Aquele leproso estava num estágio bem avançado da doença. O seu corpo e os seus órgãos estavam em estado de decomposição, estavam no estado de putrefação. Veja onde o homem chegou. Veja o nível, a situação desse homem, longe dos caminhos de Deus. A lepra é um símbolo do pecado. O que Jesus fez com aquele homem? Jesus foi ao encontro dele, o abraçou, tocou e o purificou. A pele dele ficou limpa, totalmente limpa, como a pele de um bebê. Eu posso chamar a sua atenção para uma segunda história. A história do paralítico. Veja que o homem paralítico tentava ser fiel a Deus e tentava andar nos caminhos de Deus, mas vivia uma vida distante de Deus. E a Bíblia diz que esse homem era um paralítico que estava numa fila de enfermos no tanque de Betesda.
Quando Jesus o encontrou, ele estava paralítico. E quando Jesus encontrou aquele outro, estava leproso. Eu posso citar para você o caso de um outro homem que quando Jesus encontrou, estava possuído pelo mal. Outra história, quando Jesus encontrou uma mulher, ela estava em adultério, ela era uma prostituta. E uma outra história é a história de Nicodemos. Nicodemos não tinha nenhuma doença física, mas Nicodemos estava perdido tanto quanto os outros. Jesus encontrou essas pessoas em situações diferentes, em situações distintas. Agora, observe uma coisa. Eu citei o leproso, o paralítico, Nicodemos, citei também o homem possesso e a mulher adúltera. Veja que Jesus encontrou essas pessoas num estágio muito complicado que o pecado os colocou. Mas Jesus, quando esteve aqui na terra fazendo essa busca e para morrer na cruz para salvar todos nós, Jesus foi ao encontro de pessoas como essas que eu mencionei. E quando Jesus encontrou o leproso, Jesus o curou, Jesus o transformou. Quando Jesus encontrou o paralítico, Jesus também o curou. Quando Jesus encontrou o homem possesso, Jesus o libertou. Quando Jesus encontrou a mulher adúltera, Jesus a perdoou. E quando Jesus encontrou Nicodemos, Jesus também o transformou. E essa noite, Jesus quer encontrar você. Não importa se você se encontra nesse contexto que eu mencionei, Jesus pode também curar você, libertar você e salvar você. Esse era o caso de um homem que eu conheci hoje. Esse homem se chama Barbosa, o irmão Barbosa. Ele vivia uma vida de muitas lutas. Ele tinha problemas físicos, ele tinha enfermidades, ele chegou a ter problemas até de epilepsia. Ele tinha outros problemas no seu corpo. Era um homem que sofria bastante. Mas esse homem conheceu Jesus através do programa Arena do Futuro e depois dos demais programas da TV Novo Tempo. E finalmente ele abriu o coração e entregou sua vida a Jesus. E hoje ele veio aqui nesse programa, aqui no programa Esperança Viva, ele veio aqui para entregar a vida a Jesus e para ser batizado aqui para a honra e glória de Deus. Eu tenho a alegria de ter aqui no batistério esse homem, veja, que entregou a vida a Jesus. Tudo bem, meu irmão? Estou falando certo o seu nome, direitinho? Deus abençoe, irmão Barbosa. Seja bem-vindo aqui. Pastor, tudo bem, pastor? Está preparado? Eu quero dizer para o senhor que o mesmo que Jesus fez na vida daquele paralítico, o mesmo que Jesus fez na vida daquele leproso, é o mesmo que Ele está fazendo na sua vida essa noite. E conforme a sua decisão, meu querido irmão, conforme a sua entrega total a Jesus nessa noite, meu querido irmão, para o perdão dos seus pecados, para que o Senhor seja uma nova criatura a partir de hoje, para que o seu nome esteja no livro da vida, para que a busca chegue ao fim, para que esse encontro seja real a partir de hoje. Nós, pastores, como ministros do Evangelho, seguindo a ordem de Jesus, batizamos o irmão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Veja o momento especial do batismo. Amém, louvado seja Deus. Olha a alegria do nosso irmão. Amém, irmão. Louvado seja Deus por isso. Espera um pouquinho aqui, por favor, porque eu quero falar uma coisa para o senhor. A partir de hoje, o senhor passa agora, mais do que nunca, a ser membro dessa família, viu? E como o senhor, muitos outros estão entregando a vida a Jesus também durante essa semana. Deus proteja, guarde e abençoe o Senhor grandemente. Amém? Uau! Que espetacular esse momento desse batismo, dessa linda decisão por Jesus. Eu pergunto, e você já tomou sua decisão por Jesus? E você já abriu o seu coração para Jesus? Você já foi batizado? Você já procurou a igreja adventista? Você já fez a sua escolha? Você já fez a sua decisão? Eu estou falando com um homem que está me assistindo agora num hotel, num quarto de hotel. Você está agora no quarto de hotel e você está deitado com o computador no colo e está assistindo pela internet, não está? É com você que eu estou falando. Você precisa hoje abrir o seu coração e tomar a sua decisão por Jesus.
Eu estou falando agora com uma mulher que já conhece a Bíblia, uma mulher que já frequenta a igreja, já conhece a Bíblia, mas ainda não deu um passo de fé, ainda não se entregou totalmente, ainda não foi à igreja, ainda não foi batizada. Ei, minha querida irmã, essa é a sua noite, esse é o seu momento, essa é a sua chance. Deus está chamando você, entendeu? Eu estou falando para um jovem que se afastou da igreja, para você que um dia foi membro da igreja e agora se afastou. Você não quer mais saber da Bíblia, você não quer mais cantar louvores a Deus, você não tem frequentado mais a igreja, mas hoje você está aqui assistindo essa mensagem. Não pense que foi por acaso, porque não existe acaso para Deus. Foi uma providência. Deus está chamando você, meu amigo, a você, meu amigo. Esse é um chamado para que você hoje volte para a casa do Pai. Talvez você seja um filho pródigo. Não importa se você foi longe demais, hoje você pode voltar, hoje você pode abrir o coração, hoje é o dia do seu encontro, hoje a busca pode chegar ao final, hoje a busca pode acabar. Então, por favor, não termine esse programa sem tomar sua decisão, não vá para a cama hoje sem antes tomar sua decisão, não termine essa noite sem antes entregar seu coração a Jesus. Esse é um chamado de Deus para você, entendeu? Eu estou falando para uma pessoa, para um homem, você que é um religioso, ok? Eu sei que você é um religioso, eu sei que você conhece a Bíblia, eu sei que você frequenta uma igreja, e eu sei que você está assistindo o programa, mas ninguém pode saber que você está assistindo, não é? Eu sei que os seus líderes não podem saber que você está assistindo esse programa. Eu sei disso, mas fique tranquilo, fique tranquilo. Hoje é o dia do seu chamado, hoje é o dia da sua decisão. Hoje é o dia da sua decisão. Você talvez seja como Nicodemos. Eu falei de Nicodemos hoje. Lembra que Nicodemos era um líder religioso? Nicodemos não fumava, não bebia, não adulterava. Era um homem bom, era um líder do povo de Israel, um líder dos judeus, mas estava precisando de uma conversão. Você é um líder religioso, não é? Você é um líder religioso, você está me assistindo agora e você está pensando, pastor, mas não dá, pastor, eu sou presidente de uma igreja, eu sou líder de um movimento. Não dá sim, meu amigo. Jesus falou com Nicodemos uma noite, e justamente agora, veja, estamos ao vivo, é a noite, nesse momento, à noite, Cristo falou com Nicodemos, e eu estou aqui em nome de Jesus, falando com você. Deixe o preconceito de lado, deixe a vergonha de lado, tome uma atitude de fé, levante-se e diga assim: a partir de hoje eu quero começar uma vida nova. Quero ver se você tem fé. Vamos lá, levanta aí nesse sofá, levanta aí da sua casa, levanta aí nessa cadeira e diz assim: pastor Luiz, chega, acabou, a busca chegou ao final. É isso que Deus está fazendo com você essa noite. Entendeu, meu irmão? Entendeu, meu irmão? Vai, diz para mim, entendeu ou não entendeu? Hã? Amém? Amém. É isso aí. Não tenha medo de nada. Apenas deixe Cristo entrar e Ele vai fazer o resto. Hoje eu estava numa cidade, antes de vir para cá, estava numa cidade próxima a onde está o Novo Tempo. E aí eu conversei com uma pessoa, a pessoa falou assim: você é do Novo Tempo? Eu falei: sim, eu sou do Novo Tempo. Ele falou assim: como é que chama aquele professor lá que responde as perguntas lá? Eu falei: professor Leandro Quadros. Aí o rapaz falou assim para mim: pastor, eu sou fã da TV Novo Tempo e do professor Leandro Quadros. Eu falei: que maravilha, louvado seja Deus. Eu falei: eu também sou fã do professor Leandro Quadros, além de amigo. Mas vem cá, e a sua decisão, já tomou? Perguntei para ele. Ele falou: não, mas é que isso e aquilo e tal. Você está me assistindo agora, não está, meu amigo? Lembra que nós conversamos hoje à tarde? Ok, então essa mensagem é para você. Se você gosta das mensagens, das respostas do programa Na Mira da Verdade, se você está acompanhando tudo isso, diz assim: pastor, que lindo, que maravilha. É lindo, é maravilhoso, mas e a tua decisão? E a tua postura, a tua decisão? Faça como Barbosa. Barbosa falou assim: não, chega. Barbosa, chega, agora eu vou. E veio, está aqui e entregou a vida para Jesus. Então é o seguinte, eu quero convidar o quarteto Arautos do Rei, que daqui a pouquinho vai cantar uma música bonita. E o quarteto vai falar uma frase para você. Ele vai falar assim: se Deus não for o primeiro na sua vida, se Jesus não for o primeiro no seu coração, não adianta nada, não adianta absolutamente nada. Então vamos fazer o seguinte, eu vou orar por você, mas antes vou pedir aos meninos do quarteto. Eles vão cantar uma música ao seu coração. Enquanto eles cantam, tome a sua decisão. Depois eu vou orar por você.
lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vai ocupar seu coração, mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vai ocupar seu coração, mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida, Cristo, Ele mesmo triunfou lá na cruz. Você vai sorrir, vai vencer. Amém, louvado seja Deus. Que mensagem linda do quarteto Arautos do Rei. E agora eu quero convidar você para orar comigo.
Nós queremos agora pedir a Deus uma bênção especial para a sua vida. Você já tomou sua decisão? Já abriu seu coração para Jesus? Então é o seguinte, entre em contato conosco, telefona para cá, manda uma mensagem, manda um e-mail, faz contato com a TV Novo Tempo, fale da sua decisão. E a semana que vem, do dia 21 ao dia 28, todas as igrejas adventistas estarão abertas para você. Vamos agora orar. Querido Pai Celestial, obrigado por essa noite tão abençoada. Obrigado por tantas decisões que foram tomadas em todo o Brasil e fora do Brasil. E agora, Senhor, nós cremos que a busca chegou ao final, que essa pessoa abriu o coração para Jesus. Ô Senhor, entra e faça um milagre de salvação. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Boa noite para você. Amanhã nos veremos com um tema especial baseado na história do dilúvio. Deus esteja contigo. Amém.